Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Espero que vocês estejam todos bem, vocês e suas famílias. Então a gente vai dar sequência aí para essa segunda aula então de produção da notícia. Na primeira semana, né, vocês podem acompanhar o vídeo em que, enfim, eu dou explicação sobre a disciplina e também orientações sobre as avaliações e tudo mais, né? Vocês podem assistir, lá tem todas as explicações, então eu não vou estar repetindo, né, todo o vídeo, né, já que vocês podem consultar esse primeiro vídeo, também o plano de ensino. E claro, sempre que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar me contatando, né, me enviando um e-mail ou mensagem via Cobalto ou aqui no Reaula mesmo. Então, hoje a gente vai começar com a parte do conteúdo mesmo, né, lembrando que só vou repetir essa parte, né, que vocês têm na avaliação o 1, que é a entrega dos resumos, então começa a contar a partir do conteúdo de hoje, né, que vocês vão fazer os resuminhos lá da aula 2, 3, 4, 5 e 6 e vão mandar tudo no arquivo só, como eu expliquei no primeiro vídeo aula. Então hoje a gente já começa com o conteúdo, além do videozinho aqui, hoje é conceito da notícia e fundamentos da notícia, né? Então, além do vídeo, eu vou postar para vocês dois textos, que são desses dois livros aqui. Deixa eu pegar aqui. São dois livros que tratam de teoria do jornalismo, então são textos específicos sobre o que nos interessa aqui, porque depois vocês vão ter a disciplina específica de jornalismo de teoria do jornalismo, e nessa disciplina vocês aí sim vão ver mais a fundo esses dois autores, né, que são autores importantes das teorias do jornalismo, enfim, sobre, né, questões que tratam do jornalismo como a notícia. Então o primeiro texto é o capítulo 1 desse livro Teoria do Jornalismo, do Nelson Traquina, que é onde ele vai fazer uma definição geral, né, do que é jornalismo, né, e que é importante hoje em dia, em que o jornalismo compete, né, com outras produções, né, e a gente vai ver algumas dessas características, até para vocês saberem, né, o que é jornalismo e o que é opinião. Não que não se tenha jornalismo opinativo, mas o que é a diferença de notícia, por exemplo, e de opinião. E também, enfim, até nesse contexto de alta disseminação de fake news, etc. Então é importante a leitura, que vocês façam a leitura desse primeiro capítulo do texto do Nelson Traquina, né, que é um autor teórico português e que é referência, né, nos assuntos relacionados ao jornalismo, à teoria de jornalismo. E o outro é do professor Felipe Pena, também. O livro dele também tem o título de Teoria de Jornalismo. Os dois, na disciplina de Teorias de Jornalismo, vocês vão trabalhar mais aquelas teorias que recebem nomenclaturas, né, que marcaram determinadas escolas, que fizeram pesquisas, etc., sobre jornalismo, como gatekeeper, newsmaking, etc. Então, aqui eu peguei o trecho em que esses dois autores falam principalmente sobre notícias, né? Então, a gente vai começar justamente fazendo essa definição, né? E aqui a gente vai focar na parte das características da notícia, que são características que é importante que vocês observem na hora de vocês escreverem os textos lá na frente, porque é como vocês vão construir o texto depois, quando se vocês forem fazer estágio ou trabalhar tanto no jornal ou na emissora de rádio aqui da cidade ou da cidade de onde vocês vêm, ou nos grandes veículos, né, Folha, Estadão, Gaúcha, Correio do Povo, Correio Brasiliense, enfim, que são, né, regrinhas que são universais, né, no mundo do jornalismo, né, e é o que vai diferenciar muitas vezes aquela produção mais amadora também de uma produção profissional. Então a gente não vai discutir o futuro do jornalismo, o jornalismo impresso, se vai sobreviver, se não vai sobreviver. A gente também não vai estar discutindo aqui diferença de jornalismo impresso, de jornalismo online, etc. É a base que vai, como eu falei já para vocês, é como se fosse uma tabuada que vai servir para vocês, independentemente se vocês forem escrever uma notícia para um site, para uma nota num jornal, ou se vocês forem escrever uma notícia para ser lida na rádio ou no telejornal, enfim.
é a base, né? Então, algumas questões, né? Então, primeiro saber o que é a notícia, né? Então, a palavra deriva, né, do news, do inglês, né? A notícia vem da ideia de news, então é algo novo, novidade, né? Então, esse é um critério importante, né, quando forem pensar em pautas, etc. E outro ponto importante também é o seguinte, como só reforçando algo que eu já tinha comentado rapidamente no primeiro vídeo aula, é que aqui é a produção da notícia, né? Então, óbvio, não está se restringindo o jornalismo à notícia, à questão da notícia, porque vocês vão ter depois, em outros momentos, espaço para fazer, trabalhar e ver os conceitos da grande reportagem, do texto opinativo, da coluna de opinião, né? Aqui o foco é a notícia. Então, notícia tem que ter essa ideia quando vocês forem pensar em pautas para a notícia. Um critério determinante é que seja algo novo, né? Então, falar algo novo aí sim, pensando no contexto contemporâneo, é algo ultra novo, daria para se dizer, né? Porque vocês querer dar algo que aconteceu há 2 dias atrás como se fosse novo, né, num contexto do online, já não tem como, né? Então, o quesito novidade, depois a gente vai falar um pouco sobre o critério de noticiabilidade, é fundamental. Então, o Traquina ele vai definir até nesse texto dele que vocês vão ler, né, de que é o que acontece no mundo e que as pessoas têm o interesse de saber, né? Então, algo quanto mais afetar a vida da pessoa que está lendo aquela notícia, maior vai ser a probabilidade de publicação daquela pauta, né? Então, questão de importância e de interesse, né, é fundamental. Depois a gente vai desdobrar um pouquinho mais essas ideias. Então entram questões, né, como editar, selecionar então o que vai ser publicado nos jornais, nas emissoras de rádio. Nos jornais, quando eu digo, claro, tá valendo o aplicativo do jornal, a página, né? Porque não, mesmo no online não tem espaço para colocar tudo, né? Até porque, né, visualmente causaria uma confusão gigantesca, né? Então, às vezes muitos jornais, às vezes menores, etc., que confundem essa ideia, né, do online como algo que cabe tudo, né? Mas aí acaba visualmente sendo uma miscelânea, né? Uma confusão só. Então, claro, se vocês entrarem nas páginas dos jornais, tanto do Brasil quanto, né, pode entrar New York Times, pode entrar Le Monde, pode entrar, enfim, La Nation, vários jornais, todos vão estar organizados ali, não tem espaço para todas as notícias, então tem que haver essa seleção, tanto do que vai ser publicado quanto do que vai estar na capa. E aí entra uma teoria, que claro, vocês vão ver mais a fundo em teorias de jornalismo, que é a teoria do gatekeeper, né, que prevê que o jornalista, o editor, né, mas o jornalista, ele vai ser como se fosse um porteiro, né, que ele vai decidir o que vai ser publicado e o que não vai, o que vai para a capa, o que não vai. Então, se vocês trabalharem numa editoria específica, por exemplo, de esporte, né, vocês podem trabalhar tanto no impresso como no online, vocês vão receber milhares de releases, e-mail de público sugerindo pauta e parará, mas vocês não vão, né, não tem como vocês fazerem todas as pautas, então vocês vão ter que separar o que vai, o que não vai, o que dá para esperar, o que não dá. Tem as chamadas pautas frias e pautas quentes, né? A pauta fria no cotidiano da redação a gente fala aquelas pautas que não precisam sair agora, geralmente são pautas mais temáticas, mas que são diferentes da notícia, então a gente nem vai aprofundar aqui também. A notícia geralmente é aquela pauta quente que se tu não der hoje, claro, desde que tenha importância, amanhã já vai ficar velha, né? Então, por exemplo, chegou um lote de vacina, né? Não tem como tu dar essa notícia amanhã, tem que dar hoje, né? Porque tá acontecendo agora, e tem a questão também da concorrência, que a gente vai ver aqui também. Então, essa teoria ela prevê que há 3 elementos, né, que influenciam nesses critérios de seleção, além dos critérios de noticiabilidade que a gente vai ver daqui a pouco. Que é a cultura profissional, que estão incluídos os critérios de noticiabilidade, né, mas também
Aí o Nelson Traquina vai ter o segundo volume desse livro aqui, em que ele vai falar sobre a tribo jornalística, que é uma cultura profissional como tem de todas as profissões, né, de médicos, advogados, e que muitas vezes até é apropriado pela ficção, pega Mad Men, por exemplo, pega a questão do publicitário. Então tem personagens que têm uma profissão que é aquele estereótipo da profissão, e o jornalista também vai ter essa cultura profissional e também vai ter os estereótipos dele, como o cara que toma muito café, que tá lá na redação, às vezes enfim, fuma cigarro e bebe depois do trabalho, etc, né? Tem esses imaginários que foram criados, mas que, claro, vem a partir um pouco dessa cultura ao longo dos anos e também em relação à própria convivência, né? Jornalistas, muitas vezes, eles têm amigos jornalistas, às vezes se casam com outros jornalistas e acabam ficando num ciclo ali de relação entre eles mesmos, né? Assim como tem em outras profissões também. Tem a questão organizacional, que óbvio é a empresa ali em que o sujeito trabalha, então também vai influenciar nessa escolha, né? Enfim, tem empresas que focam mais no lucro, tem outras que têm questões mais políticas, às vezes é um político de uma cidade que mantém um jornal para que use esse jornal com um fim mais político, né? Isso na história da imprensa sempre foi, né? Sempre foi assim, principalmente antes da década de 1930 para trás, era basicamente esse a principal intenção dos jornais impressos, né? Isso fica muito claro. O professor Francisco Rudiger tem um livro que trata sobre isso, em que ele vai dividir isso, como até a década de 30 os jornais no Rio Grande do Sul, principalmente tendo esse foco quase que exclusivo na questão política, e a partir da década de 30 ele passa a agregar mais essas questões empresariais, de lucro do jornal sendo administrado como uma empresa, etc, etc, etc. Mas não é o foco aqui, então vamos dar uma apurada. E a subjetividade do repórter. O repórter também tem a sua história, vem de uma família, uns vêm de família mais humilde, outros vêm, às vezes, já vem de uma família, às vezes que é proprietária de um jornal, ou né, enfim, cada pessoa tem a sua, assim como nas outras profissões também, mas essa subjetividade também acaba muitas vezes, às vezes acaba até entrando em conflito com os outros dois fatores, mas acaba sendo fundamental, né, para acaba tendo uma participação, né, nesse processo de escolha dessas notícias. Então, e os critérios de noticiabilidade que a gente vai ver daqui a pouco, né, o critério de noticiabilidade também são autores que usam, alguns usam esse termo. O Felipe Pena, por exemplo, ele vai colocar no livro dele, e aí já entra o trecho do livro que vocês vão ler, ele vai chamar como valores notícias, né? E ele vai dividir em categorias, que são os valores que o jornalista considera ou leva em consideração, mesmo que subjetivamente, mesmo que inconscientemente, na hora de escolher. Isso tudo foi definido e foi pensado pelos principais teóricos a partir de pesquisa, né? Então, mesmo que o jornalista ele não pense, não faça uma tabela lá fazendo um cheque em cada um desses critérios, essa notícia aqui eu vou fazer um cheque. Não, entra na parte da cultura profissional, ele faz isso muitas vezes automaticamente, né? Tanto é que muitos jornalistas têm dificuldade de explicar por que escolhem tais notícias e não outras, isso aí já vai para teorias do jornalismo, né? Mas a partir desses anos de pesquisa, etc, 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 chegou-se então a alguns critérios, né? Então, um deles é a importância dos envolvidos, né? Então, aconteceu alguma coisa envolvendo o presidente da República, o presidente dos Estados Unidos, o governador, o prefeito da cidade, não só no campo político, né? Um ator famoso, um músico, enfim, é um critério importante, né? Por exemplo, na pandemia com a Covid, né, hoje estão morrendo quase, na média dos últimos dias, quase 3 mil pessoas por dia, mas quando o nome da pessoa é levado a público, geralmente quando é alguém famoso, né? Então, se morre uma pessoa conhecida do público de Covid, vai estar lá, né? Fulano morreu de Covid, né? Enquanto que se eu ou, enfim, qualquer pessoa venha a falecer por Covid, vai estar lá, né? Enquanto o número lá vai estar no meio daqueles 2.700 e pouco, etc. Quantidade, esse exemplo aí que eu dei agora de pessoas envolvidas, a gente está vivendo isso diariamente, né? A quantidade chama muito atenção, então na perspectiva da pandemia
tá muito, né? Interesse nacional, mesma coisa. Então, caiu aqui. Né, esses exemplos estão justamente já englobados, exemplos que são fáceis da gente pensar hoje nesse contexto de pandemia, né? Interesse nacional aí e afeta a gente, todo mundo, né? A pandemia. Interesse humano, mesma coisa. Todos esses feitos excepcionais, mesma coisa, né? Algo que não é comum, digamos assim. Então, essas categorias vão ser chamadas de categorias substantivas, né? Pelo Felipe Pena. No textinho ele aprofunda mais, aqui eu vou dar uma pincelada mais rápida. Em relativas ao produto, ele vai colocar então a brevidade, quer dizer, a questão até de certa forma geográfica, né, do local. Então, é claro, quando dá uma notícia, chegou número X de vacinas numa cidade do centro-oeste, enfim, sei lá. Pra gente aqui, beleza, a gente fica sabendo. Mas, se disser, chegou aqui no Rio Grande do Sul, em Pelotas, etc., vai ter um interesse maior para os veículos daqui. Né? Atualidade é um critério básico para vocês pensarem quando vocês forem definir algumas pautas. Quando se usar o termo notícia, tem que ter essa questão da novidade. Organização interna da empresa, que aí vai se relacionar com a questão da cultura organizacional que a gente viu antes, mas aí também aqui está mais no sentido contextual, né? Então, qualidade, aí vai a questão até de texto, ritmo, ação dramática, etc. O potencial que tem, né, a notícia de desenvolver esses elementos. E o equilíbrio, aí até tem aqui, eu botei um printzinho de uma página, agora não me lembro se é o do Correio, acho que é do Correio do Povo até, que é diversificar assuntos. Então, se vocês olharem as capas dos principais veículos de comunicação, as emissoras de rádio, sites de jornais, programas de TV, jornalístico, etc., vocês vão ver que aqui, por exemplo, tem uma notícia falando da chuva. Claro, isso aqui é antes da pandemia. Eleições municipais ali da época, ali futebol e política. Né? Então tem assuntos diferentes, né? Mesmo na pandemia, vocês olhando, se vocês, né, eu olho umas 3, 4 vezes por dia, né, os aplicativos que eu tenho de alguns dos principais jornais, vai trocando a capa, mas mesmo na pandemia dá para observar que às vezes está lá algo de política, às vezes está lá quando teve final de Libertadores, futebol, quando teve às vezes a questão da pandemia que está prevalecendo, mas às vezes também tem outros assuntos que tem esse revezamento, né? Ou mesmo quando está a pandemia, embaixo tem outros assuntos também. E aí, categorias relativas ao meio de informação, então acesso à fonte, acessibilidade à fonte, ao local, né? Então, quando teve Brumadinho, então acesso às imagens, acesso à fonte, aos responsáveis. Isso vai diferenciar também a questão aí, só para fazer um adendo aí, um parêntese na questão relativa à notícia, que é o que vai diferenciar também, de certa forma, o jornalista profissional do blogueiro, do seguidor que vai estar ali só falando o que aquela pessoa que ele segue fala, né? O jornalista vai ter esse acesso às fontes, então ele vai, né, um repórter de um jornal, principalmente grande, médio, ele vai ter acesso lá à fala do governador, assessoria do governador, ele vai estar na lista do mailing, né, das assessorias de imprensa dos grandes órgãos, né? Então é algo que o Joãozinho lá, que tem um blog, que é seguidor do fulano de tal, não vai ter, né? Ele vai ligar lá pro hospital X, ele não vai conseguir as informações, não vão passar para ele, até porque às vezes estão envolvidos com outras coisas. Já o jornalista tem esse respaldo da sociedade de não, peraí que eu, né, eu te passo amanhã esses dados, etc. Então, só para fazer esse parêntese. Formatação, né, manuais, os veículos têm os manuais, manual da Folha de São Paulo, manual da Rádio Gaúcha, enfim, que elencam assim, algumas das características que a gente vai ver aqui estão nesses manuais, né, e a política editorial da própria empresa. Categorias relativas ao público, né, então a identificação de personagem, né, a questão também de pessoas conhecidas, enfim, interesse público, né, que a gente já comentou, e protetividade, né, que aí é a questão de
que se usa, os manuais mesmo indicam, por exemplo, a não ser que seja um caso famoso, né, evitar, por exemplo, notícias sobre suicídio, né, então, questões que até são discussões até que vocês vão ver em outras disciplinas mais relacionadas à questão da ética. E a relativa à concorrência, e entra aquilo, exclusividade do furo, gerar expectativas, então vai se gerando, por exemplo, a vacinação, né? Se tem essa expectativa, mas os veículos também ajudam, né? Vão, colocando, saiu, está saindo agora o calendário de vacinação de Porto Alegre, então, a partir de hoje, segunda, começou a 73 anos, tem a expectativa de quando vai começar de 72, 71, enfim. Então tem essas expectativas e modelos referenciais, né? É aquilo que eu falei, a questão da credibilidade até uh, de alguns veículos servirem de modelo até para outros. E aqui até eu botei dois printzinhos de duas matérias, uma que na época chamou muito a atenção, que era na época ainda 2005, né? Era na época ainda do governo Lula, e uma freelancer conseguiu uma entrevista exclusiva, né, com o Lula. Eu lembro que na época ele não dava muita entrevista, e aí ela conseguiu, aqui tem um pouco o início dessa historinha, e ela conseguiu, e aí ela vendeu, né, para os grandes veículos e estabeleceu, eu lembro que saiu na revista Imprensa da época, uma série de exigências, né? Uma delas foi que fosse exibida na íntegra a entrevista, então era uma entrevista de 1 hora e pouco, se eu não me engano, e saiu na íntegra, se eu não me engano, no Fantástico, por exemplo. Então é uma historinha emblemática, né, de como houve uma inversão, no caso, os grandes veículos tiveram que atender às exigências dessa freelancer. E a outra questão de erros, né, em relação da busca do furo, né, quando teve o acidente da Chapecoense, a morte do goleiro Danilo, eu lembro que, e aqui tá falando sobre isso, né, foi assim várias vezes durante a manhã em que 1 hora davam que ele tinha falecido, dali a pouco não, dali a pouco sim, dali a pouco não. Então é essa coisa do furo que também faz com que os jornalistas às vezes passem informações erradas, né? Quando na busca dessa coisa de dar primeiro, mas enfim, a gente também vai tem mais no texto e também é algo, são pontos que vão ser mais discutidos ao longo do curso. O que interessa aqui bastante para vocês é essa parte dos critérios de noticiabilidade, né? Que aqui daí a Ana Estela de Souza Pinto, né, que ela trabalha no programa, trabalhou durante anos no programa de trainee da Folha. Ela tem um livro que se chama Jornalismo Diário, eu não me recordo exatamente o nome, mas ele tá ali na estante, mas ela vai apresentar então critérios de noticiabilidade. Ela tem para resumir, ela transformou no livro dela algo que no manual da Folha tá mais duro ali, como manual mesmo. Ela transforma num texto como se estivesse falando com o leitor, dando dicas, etc, né? É um livro bem interessante, assim como tem vários outros, enfim. Então ela vai botar o ineditismo, né, alguma coisa que não aconteceu. Até eu botei o exemplo ali do 7-1, uma capa do jornal Meia Hora, falando do 7-1. Improbabilidade também, né, se enquadra. Claro que vocês vão ver que as notícias, algumas se enquadram em várias etapas, vários critérios, né. Utilidade afeta diretamente a vida das pessoas, então em época de pandemia, né, existem N exemplos. Apelo, curiosidade. Às vezes vocês veem no Jornal do Almoço, no jornal, sei lá, da SBT, da Band, da Record, aquelas pautas, às vezes assim, o cachorrinho adotou, a cadelinha adotou os gatinhos e está amamentando, etc. Então é algo que não é comum e que desperta a curiosidade das pessoas, às vezes não é nada que vai afetar a vida delas, etc. Mas é a questão do diferente, né? Acaba sendo um critério de noticiabilidade. Empatia, que é a identificação dos personagens, às vezes se pega um caso específico para contar uma história que ilustra o drama de muitas pessoas. No caso da pandemia, isso está sendo feito muitas vezes. Contar a história do fulano que perdeu, às vezes, o pai, a mãe, ou que saiu do... Tem muitas histórias que contam, do fulano que teve à beira da morte na UTI, saiu, né? Então, se conta a história dele para ilustrar, enfim, o drama de milhares de pessoas. Conflito, que não preciso nem falar, né? Conflito entre pessoas, países, esse critério de noticiabilidade que está em alta, né? Proeminência, pessoas famosas, aquilo que eu já comentei antes.
oportunidade de publicar antes do evento e fazer o acompanhamento, né? Então, no esporte é um exemplo mais fácil, né? O acompanhamento, a Copa do Mundo, os preparativos da seleção, das seleções, depois o evento, depois o pós-evento, né? Há alguns termos que vocês vão ouvir que são importantes para vocês se familiarizarem, né, com esses termos. O deadline, então, esse é o prazo, né? Então, até eu coloquei uma citaçãozinha aqui do Felipe Pena, né, de que a profissão do jornalista é marcada por prazos, rotinas e prazos, ao contrário do que às vezes o imaginário leva a crer, de que o profissional jornalista não tem uma rotina, né? Quando vocês forem trabalhar, vocês vê que tem sim. Quem já trabalha, né, já está a par dessa realidade. O jornalista está sempre submetido à pressão do deadline e do fechamento da matéria. Os fatos podem surgir em qualquer lugar, a qualquer hora. Entretanto, por mais paradoxal que pareça, é preciso colocar ordem à imprevisibilidade. É nesse momento que os critérios de noticiabilidade, usados como um conjunto de instrumentos e operações que possibilitam ao jornalista escolher os fatos que vão transformar em notícias, evidenciam-se nos valores notícias. Então, o prazo, vocês vão ter prazo sempre, né? Não tem como, por exemplo, mesmo nos portais, tem uma programação de que de tanto em tanto tempo vai mudar a capa, né? Não tem como deixar 2 dias a mesma capa num site de um jornal. E se for o jornal impresso mesmo, né? Vocês vão ter o prazo de fechamento, mesmo quando tem um jogo de noite. Às vezes daí fica lá o pessoal mais tarde para esperar o encerramento daquele jogo, e às vezes tem que prever que o jogo pode atrasar, que pode ter uma confusão, pode acabar a luz do estádio, enfim. Mas sempre se tem esses prazos. Jornalismo é sinônimo de prazo, então até eu falo para vocês em relação aos trabalhos, né? Para vocês irem se acostumando, porque não tem essa de daqui a pouco, principalmente rádio e TV, que é ao vivo, né? Mesmo tendo site ali, é ao vivo, né? Tá entrando na emissora que o sujeito está ouvindo no carro, ao vivo, andando de carro, preso no engarrafamento, ou na TV, né? Não tem como tu falar pro editor, não, espera aqui mais 5 minutos. Não, 5 minutos já vai ter entrado, o programa já vai estar na metade, não tem. Então, é prazo, vocês têm que se acostumar com essa ideia de prazo que não tem a possibilidade de entregar depois quando vocês trabalharem num veículo de comunicação, de jornalismo. Não tem como, é impossível. Eu já trabalhei muito, né, em rádio principalmente, e é isso, se não fizer, não entra. Fiz aqui, só faltou, não tá pronto, não vai entrar, lamento. Se é algo importante, claro, mas vai ter consequência, né? O sujeito deixou uma coisa importante ficar de fora porque não entregou dentro do prazo, né? Não sei se ele fica muito tempo, né, na empresa. Então, jornalismo é sinônimo de prazo, isso não tem como fugir. E aí outros critérios, características da notícia, que vocês também devem observar para pensar nos textos que a gente vai produzir mais para o final do semestre. Questão de ser factual, né? Então não é aquele texto, às vezes o pessoal chega no curso, eu quero falar sobre um tema super importante, racismo, homofobia, política, enfim, não, vai ter o espaço depois no curso, em outras disciplinas, para escrever o texto, uma reportagem aprofundada, ouvindo muitas fontes, dando tua opinião, etc, etc. Na notícia não, tem que ter algo novo, não adianta colocar uma notícia assim, como às vezes a gente vê, uma notícia temática, por exemplo, né? Não tá me ocorrendo nenhuma agora, mas alguma coisa tipo que as pessoas já sabem que existe, né? Então tem que ter algo de novo, né? Tô pensando agora só em coisas factuais, né? Aumento do dólar, por exemplo, coisas mais assim. Mas, enfim, existe racismo no Brasil. Então tem que ter algo que comprove um número, saiu algo de novo, recém-saído do forno, que fale sobre essa temática, né? Então tem que ter algo factual. Despertar o interesse do público, né? Atingir o maior número de pessoas é algo, né? Claro que aí tem as questões éticas que vocês vão ver em outros momentos do curso. Mas claro, o que eu quero dizer assim, tu faz parte do esporte. Por exemplo, eu fiz esporte em cidades do interior. Às vezes a gente recebia, na época fax ainda, né, a tabela do campeonato de canastra do clube X, né?
Cara, ia interessar 15 pessoas, então eu não ia botar na página de um jornal que tem espaço limitado a tabela do campeonato de canastra, de sinuca, do clube, do bolinha lá, etc. Não tem, né? Então tem que se levar em consideração isso. Coisas inusitadas, novidade, personagens, imagens também vai ser algo que vai ser levado em consideração em praticamente todos os veículos, se for em rádio, questão sonora, né? Então na TV às vezes é uma notícia que até não receberia tanto destaque, mas se tem a imagem, né, do acontecimento. Um assalto. Assalto, quem faz polícia vai lá na polícia e vê os boletins, tem corriqueiramente, então nem sempre vai ser notícia, né? Ah, mas tem a imagem de câmera de segurança. Já vai entrar, não entraria se não tivesse. Então coisas nesse sentido. Passou já de meia hora, então para não me estender, ficam os textos aí para vocês lerem além do vídeo, e eu vou postar também os slidezinhos sobre isso que eu falei, aí vocês podem também ir ouvindo e olhando, ou se quiserem depois para estudar, para rememorar, olhar os slides, aí vocês podem se organizar e sinta-se à vontade para tirar dúvidas e também dar um feedback, né? É muito importante ter esse contato com vocês antes mesmo das avaliações. Podem me escrever lá um e-mail falando se gostaram, se não gostaram, etc, etc, etc. Tá bom? Valeu, um abraço para todos vocês, fiquem bem e até a próxima.